Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a estar refletindo comigo no Salmo de número 90, versículo de número 12, onde a palavra de Deus nos diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Bem, queridos, refletiremos nesse dia a respeito do tema A Escola da Vida. Quero convidar você a fazer uma verdadeira viagem comigo. Ao nos deparar com o salmo mais antigo da Bíblia, podemos notar especificamente nesse versículo um pedido de um homem que viveu profundas experiências com Deus. Esse homem tivera o privilégio de ter sua vida dividida em 3 frações, exatamente iguais. Até os 40 anos de idade, viveu em um palácio, foi instruído com os professores mais requisitados de sua época, desfrutou dos privilégios de ser tratado como um príncipe, até o dia em que cometeria um homicídio, motivado pela revolta de ver um patrício seu sendo severamente injustiçado, castigado, e, de certa maneira, ao ver essa injustiça, esse homem que comete esse homicídio tem que fugir. Agora, ele está vivendo a transição do seu primeiro ciclo de vida para o segundo. Ele conhece o dissabor de vagar pelo deserto. Ele segue errante até chegar a um poço. Ali havia mulheres que exerciam a função de pastoras. Estavam naquele local para dar água ao rebanho. Contudo, foram afugentadas por homens cruéis. Contudo, aquele valente homem as defendeu, deu água ao rebanho e muito mais do que isso. Tornou-se marido de uma delas. Viveu 40 anos naquela terra chamada Midian. Teve 2 filhos. Esse homem, no auge de seus 80 anos, viveria uma experiência que marcaria sua vida. Não a experiência de cuidar do rebanho de seu sogro, mais do que isso. Ouviria a voz de Deus. Enxergaria com seus próprios olhos algo inacreditável, um arbusto em chamas. Contudo, esse arbusto não se consumia. Ele, movido pela curiosidade, desejava ver de perto aquele fenômeno, quando escuta uma voz que diz: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Esse homem teria uma significativa tarefa. Ele tentou argumentar com Deus, dar suas desculpas. Mas pensem, quem venceu aquele embate? A resposta é dada em Êxodo, capítulo 7, versículo 7. Era Moisés, de 80 anos, e Arão, de 83, quando falaram a Faraó. Se estivéssemos no lugar dele, certamente estaríamos pensando em curtir uma boa sombra e água fresca. Mas, ao contrário do que pensamos, nosso aventureiro passaria por um verdadeiro teste de paciência na transição do seu segundo para o terceiro e último ciclo de vida. Precisaria ver a teimosia de um monarca que julgava-se um semideus, ser humilhado por Deus. Passaria novamente pelo deserto, mais uma vez em fuga, mas agora, não mais sozinho, mas sim com uma enorme multidão de pessoas.
rumo à liberdade proposta por Deus. Mas aquele senhor de mais de 8 décadas de vida ainda não tinha visto tudo. Viu um exército furioso em seu encalço. Viu o mar abrir diante de seus olhos por ordem divina. Viu um exército oponente morrer afogado quando o mesmo mar volta ao curso normal. Viu chover do céu um alimento desconhecido até aquele momento, chamado maná. Viu a terra engolir rebeldes. Viu o monte de Deus arder em chamas. Viu amigos, familiares morrer no deserto. Viu a teimosia das pessoas. Viu a ingratidão de seu povo. Seus olhos contemplaram a rebeldia do ser humano, mas também contemplou a presença de Deus. Devo resumir que esse homem está chegando ao fim de seu terceiro ciclo de vida, aos 120 anos. Tenho o privilégio de contemplar com seus olhos, no Monte Nebo, a terra prometida. Infelizmente, esse homem não pôde entrar nessa terra. Ele a contemplou apenas com os olhos. Após isso, chega ao fim a história desse homem, pois assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. E isso está registrado em Deuteronômio 34, versos 5 e 7. Queridos, ao olhar para essa escola da vida, a minha oração é: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio e que possamos não apenas contemplar com os olhos a terra prometida, mas que possamos entrar e desfrutar de sua promessa. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente, que nós possamos aprender a contar os nossos dias e alcançar coração sábio.